Oi pessoas, vamos fazer a leitura da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Introdução. Saudação epistolar. Capítulo 1. Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça seja a vós outros e da paz da parte de nosso Pai e da do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de oração. Nós devemos, irmãos, dar graças a Deus sem cessar. Por vós, como é justo, porque a vossa fé vai em grande crescimento, e abunda a caridade de cada um de vós, correspondendo-vos nela reciprocamente. Da sorte que ainda nós nos gloriamos de vós outros nas igrejas de Deus pela vossa paciência, e fé em todas as vossas perseguições, tribulações que sofreis, em prova do juízo de Deus, para que sejais tidos por dignos no reino de Deus, pelo qual outrossim padeceis. Se bem é justo diante de Deus que ele dê em paga a tribulação àqueles que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso juntamente conosco, quando aparecer o Senhor Jesus descendo do céu, com os anjos da sua virtude, em chama de fogo para tomar vingança daqueles que não nos conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais pagarão a pena eterna de perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável em todos os que crerão nele, pois que o testemunho que nós demos à sua palavra foi por vós recebido na esperança daquele dia. Por isso também é que nós oramos incessantemente por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o conselho de bondade e a obra de fé pelo seu poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele pela graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Sobre a vinda do Senhor. Capítulo 2. Ora, nós vos rogamos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente da vossa inteligência, e que não vos perturbeis nem por qualquer espírito, nem por discurso, nem por carta, nem enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque não será sem que antes venha a apostasia, sem que antes tenha aparecido o homem do pecado, filho da perdição. Aquele que se opõe e se eleva sobre tudo o que se chama Deus, ou que é adorado, da sorte que se assentará no templo de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E vós sabeis o que é agora para o que detém, a fim de que seja manifestado o seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já de presente se opera, somente aquele que agora tenha, e que até que esse homem seja destruído. E então aparecerá o tal iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com um assopro da sua boca, e o destruirá como o resplendor da sua vinda. A vinda do qual é, segundo a obra de Satanás, em todo o poder, e em sinais e em prodígios mentirosos, em toda a sedução da iniquidade, para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso lhes enviará Deus a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, antes assentiram a iniquidade. Mas nós outros devemos sempre dar graças a Deus por vós. Ó irmãos queridos de Deus, porque Deus vos escolheu como primícias para a salvação na satisfação do Espírito e na fé da verdade, na qual vos chamou também pelo nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições e aprendestes ou de palavra, ou por carta nossa. E o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai nosso, o qual nos amou, e nos deu uma consolação eterna e uma boa esperança em sua graça. Consolo das vossas orações e os confirme em toda boa obra e palavra. Exortações, capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens importunos e maus, porque a fé não é de todos, mas Deus é fiel, que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor de vós outros, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos.
O Senhor, porém, dirige os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mas nós vos intimidamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desornadamente, e não segundo a tradição que ele e os mais receberam de nós outros, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Pois que não vivemos desregrados entre vós, nem comemos de graça pão de algum antes com trabalho e fadiga, trabalhando de dia e de noite, por não sermos pesados a nenhum de vós. Não em nós mesmos o modelo que imitasseis, porque ainda quando estávamos convosco vos denunciávamos isto, que se algum não quer trabalhar não coma, porquanto temos ouvido que andam alguns entre vós inquietos, e que nada fazem senão indagar os que não lhe importa. A estes, pois que assim se portam, lhe denunciamos e rogamos no Senhor Jesus Cristo que comam o seu pão trabalhando em silêncio. E vós, irmãos, não vos cansei nunca de fazer o bem. Se algum, porém, não obedece ao que ordenamos pela nossa carta, notai-o e não tenhais comércio com ele, a fim de que se envergonhe. Não considerais toda a vida como um inimigo, mas adverti-o como vosso irmão. Saudação final. E o mesmo Senhor da paz vos dê a paz a fim em todo lugar. O Senhor esteja com todos vós. Eu, Paulo, vos saúdo aqui de minha própria mão, que é o sinal em todas as cartas, assim é o que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.